Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar nossa matéria então agora na parte de extremos relativos. Então no material eu defini direitinho para vocês o que é ponto de mínimo relativo, máximo relativo, valor máximo relativo, valor mínimo relativo, absoluto também. Então eu quero que vocês, se vocês não leram a definição ainda, pausem o vídeo, vão ler lá, depois voltem para cá. Bom, como está escrito lá, eu vou explicar geometricamente aqui. O que a gente chama de ponto de mínimo relativo? Vou trabalhar com cada um separadamente. O que é ponto de mínimo relativo? É um ponto do domínio da função, ou seja, um ponto do eixo x, onde eu consigo pegar esse ponto e criar um intervalo centrado nele, de forma que o valor da função nesse intervalo, o menor valor da função nesse intervalo é nesse ponto específico. Então, por exemplo, se eu pegar o ponto A aqui, eu consigo um intervalo aberto centrado no A, onde o f de A é o menor valor possível da função? Não consigo isso. Nem tem como fazer um intervalo no ponto A, porque o A é um extremo. A mesma coisa eu pensaria no ponto B. Então, pensar em extremos relativos, eu pensando dentro de um intervalo, eu quero ir na parte interior do intervalo. Então, olhando para cá, se vocês pararem a pensar um pouquinho, visualmente, a gente consegue encontrar mais do que um ponto de mínimo relativo, que são exatamente o ponto x1, o ponto x3 e o ponto x5. Por quê? Se eu pegar o ponto x1 e criar um intervalinho centrado no x1, o valor da f de x1 é o menor valor possível. É o menor valor da função nesse intervalinho que eu centro aqui no x1. A mesma coisa acontece aqui no x3. Eu consigo criar um intervalinho pequenininho centrado em x3, onde a f de x3 é o menor valor possível da função. E idem no x5. Eu consigo um intervalinho centrado no x5, onde a f de x5 é o menor valor possível desse intervalinho que eu criei. Então, nesse gráfico que eu fiz aqui, eu consigo três pontos de mínimo relativo, que são o ponto x1, o ponto x3 e o ponto x5. Como que é a definição de ponto de máximo relativo? Semelhante ao de mínimo, só que a diferença agora é o quê? Eu vou conseguir um intervalo centrado nesse ponto, onde a imagem desse ponto nesse intervalinho é o maior possível. Então, se a gente olhar para o que eu desenhei aqui, a gente consegue achar dois extremos de máximo relativo, que são quais? O x2 e o x4. Por quê? Se eu pegar um intervalinho pequenininho aqui, a f de x2 vai ser o maior valor possível naquele intervalinho. A mesma coisa no x4, eu consigo criar um intervalinho bem pequenininho aqui, onde a f de x4 é o maior valor possível. Então eu tenho esses extremos relativos aqui. Aí eu pergunto, o x6, o x7 e o x8, por exemplo, são extremos relativos? São pontos de máximo ou mínimo relativo? Não. Se eu pegar o x6 e pegar qualquer intervalinho que eu pegar aqui no x6, a f de x6 nunca vai ser o maior ou menor valor nesse intervalinho. Porque quando eu pego o intervalinho aberto aqui, vai ter pontos que a imagem está abaixo da f de x6, que é a imagem do x6, e vai ter pontos que a imagem está acima da f de x6. Idem para o x7 e idem para o x8. Então eu só botei esses três aqui, que por acaso eu botei diferente, para vocês perceberem que esses pontos, eles não são extremos relativos. Tá ok? Então, para ser extremo relativo, ou melhor, ponto de extremo relativo, ponto de mínimo ou máximo relativo, eu tenho que conseguir um intervalinho centrado no ponto, onde a imagem desse ponto pré-escolhido ou é o valor de mínimo relativo ou de máximo relativo. Então, tem dois conceitos muito parecidos aqui, que é pontos de mínimo relativo e valores mínimos relativos. Qual a diferença? Ponto de mínimo relativo são os valores que estão no domínio da função. Valores de mínimo relativo são o valor que a função f assume nos pontos de mínimo relativo. Então, o valor de mínimo relativo é a imagem dos pontos de mínimo relativo. Então, quem são os valores mínimos relativos dessa função? Como os pontos de mínimo são x1, x3 e x5, os valores mínimos relativos serão quem? F de x1, f de x3 e f de x5. Analogamente, quem serão os valores máximos relativos da função f? São os valores que a função assume nos pontos de máximo relativo. Ou seja, aqui será f de x2
e o f de x4. Foi até aqui, pessoal? Então esses quatro que eu fiz aqui é a relação de mínimo e máximo relativo, ou então mínimo e máximo locais. Percebam de novo a diferença. Pontos de mínimo relativo são os valores do domínio, onde a função assume os seus valores mínimos relativos. Pontos de máximo relativo são pontos do domínio, onde a função assume valores máximos relativos. O que vem depois, que é o máximo e mínimo global ou absoluto? Nesse caso, é por partes. Ponto de máximo absoluto é o ponto onde a função assume o valor máximo no domínio que ela está. Então, pensando nessa função f aqui, que está definindo o intervalo AB, e olhando para o gráfico aqui, como que eu sei qual que é o ponto de máximo absoluto dessa função? O ponto de máximo absoluto dessa função é o ponto x2. Por quê? Porque a f de x2 é o maior valor que a função assume no domínio que ela está sendo definida. Ok? Eu não escrevi aqui, mas escreva, por favor. Ponto de máximo absoluto da função. Para essa função é o ponto x2. Ok? Ponto de máximo absoluto. Agora, quem é o ponto de mínimo absoluto? Mínimo absoluto é o ponto do domínio onde a função assume o menor valor possível. Olhando para o gráfico aqui, quem é o ponto de mínimo absoluto? No caso é o x5. A função está toda acima do f de x5. Então, escrevam aí. Ponto de mínimo absoluto é o x5. Agora vamos lá. Achamos o ponto de máximo absoluto e o ponto de mínimo absoluto. Quem é o valor máximo absoluto? É a imagem do ponto de máximo absoluto, que no nosso caso é o x2. Então o valor máximo absoluto dessa função é o f de x2. Quem é o valor mínimo absoluto dessa função? É a imagem do ponto de mínimo absoluto da função. O ponto de mínimo a gente escreveu agora há pouco que é o x5. Então o valor mínimo absoluto da função é o f de x5. Então, complementem aqui embaixo agora com essa parte que eu falei do máximo e mínimo absoluto. Aqui, pessoal, está complementando o que eu falei agora. Para essa figura específica, o x5 é o ponto de mínimo absoluto, enquanto que a f de x5, então, dele é o valor mínimo absoluto. O x2 para essa figura é um ponto de máximo absoluto e o f de x2 é um valor máximo absoluto. Tá ok? Isso para esse desenho que eu fiz aqui, especificamente. Tá ok? Mas eu quero focar mais nos máximos e mínimos relativos. Tudo bem? Percebam o seguinte. Para identificar esses pontos de máximo e de mínimo, primeiro, eu olhei o gráfico e olhei a imagem, que é os valores das funções nesses pontos. Porém, a pergunta é a seguinte. Isso eu construí com o gráfico. Mas se eu tivesse só a função? Como que eu determino esses extremos relativos? E é isso que a gente vai ver agora. Como que eu encontro esses extremos relativos? Depois desse exemplo aqui, eu coloquei uma definição, que é a definição de ponto crítico, e botei dois exemplos. Essa definição, esses dois exemplos, eu quero que vocês transcrevam para o trabalho 2. Tá? Então isso aqui, essa partezinha aqui, são uma definição de ponto crítico e dois exemplos na sequência deles, que são exemplos de como calcular pontos críticos, que eu quero que vocês transcrevam para o trabalho. Mas o que é a definição de ponto crítico, que está no material de vocês? Um ponto crítico nada mais é do que um ponto que a derivada da função se anula, ou então que a derivada da função não existe. Ou seja, para você achar os pontos críticos, o que você faz? Você pega a função, deriva, correto? Os pontos que anulam a derivada são chamados de pontos críticos, e caso existam pontos que a derivada não existe, ele também é chamado de um ponto crítico. Nesses exemplos que estão aqui, eu faço um caso onde uma função tem ponto crítico que zera a derivada e o outro que tem ponto crítico onde a derivada não existe. Mas tem exemplos que faz parte dos exercícios que vocês vão encontrar que a função f pode ter pontos críticos de que forma?
pontos que anulam a derivada e pontos que a derivada não existe. Isso na mesma função. Tudo depende da função. E a gente vai ver isso nos exemplos daqui a pouquinho, quando a gente for trabalhar depois desse teorema que está aqui. Bom, então ponto crítico que é? São pontos que ou anulam a derivada ou a derivada não existe nesse ponto. Tá, mas por que você colocou esse conceito? Porque a nossa pergunta anterior é como que eu encontro os extremos relativos? E o que tem no material de vocês aí, que é um resultado que a gente vai usar, é o seguinte. Se um ponto x0 é um extremo relativo, então obrigatoriamente ele tem que ser um ponto crítico da função. Ou seja, para um ponto x0 do domínio ser um ponto de mínimo relativo ou de máximo relativo, ele obrigatoriamente tem que ser um ponto crítico. Ou seja, no ponto x0, das duas uma, ou a derivada da função é igual a zero, ou então a derivada da função não existe. E se a gente olhar visualmente aqui para o gráfico, a gente consegue ver o seguinte. Nesse gráfico que eu fiz especificamente, todos os extremos relativos que eu calculei aqui, eles são, na verdade, pontos críticos da função onde a derivada é zero. Porque aqui nesse gráfico que eu desenhei de maneira específica, o que significa a derivada ser zero? Significa que, o que é a derivada? Coeficiente angular da reta tangente à curva no ponto. O que significa o coeficiente angular ser igual a zero? Significa que a reta tangente é paralela ao eixo x. Se eu olhar aqui no ponto x1, a reta tangente, a curva no ponto x1 é paralela ao eixo x. No x2, idem. No x3, idem. No x4, mesma coisa. E no x5, também. Então, o que o teorema me diz? Que se o x0 é um extremo relativo, então ele tem que ser obrigatoriamente um ponto crítico. Ou seja, nesse ponto a derivada é zero, ou então nesse ponto a derivada não existe. Tá ok? Mas, depois desse teoreminha aqui, eu coloco uma observação, que é a seguinte. O fato do x0 ser um ponto crítico não garante que ele tem que ser obrigatoriamente um extremo relativo. Tá certo? Ou seja, eu botei uma observação e dei um exemplo. Por exemplo, a função f de x igual a x ao cubo, está no material de vocês. Se você deriva essa função, a f de x ao cubo, a derivada de x ao cubo é 3x². Se você perceber, essa derivada dá zero quando x igual a zero. Então, o x igual a zero é um ponto crítico da função x ao cubo. Correto? Só que o x igual a zero não é um extremo relativo da função x ao cubo. Porque como é que é o grau da função x ao cubo? Não é esse aqui, ó? O grau da função x ao cubo é essa curvinha aqui. E o ponto x0 igual a zero não é ponto nem de máximo nem relativo. Não é nem de máximo nem de mínimo relativo. Por quê? Eu não consigo... Qualquer intervalo que eu pegar centrado no zero, vai ter pontos que a imagem vai ser maior que f de zero, que é zero, e tem pontos que a imagem é menor que f de zero, que é zero. Então, o ponto zero aqui nessa função não é um extremo relativo, embora ele seja um ponto crítico. Tá, mas então qual a vantagem disso aqui? A vantagem é o seguinte, eu quero achar os extremos relativos. Então, como que eu vou fazer para achar os extremos relativos? Eu vou achar os pontos críticos da função, certo? E vou analisar quais deles são de fato extremos relativos, certo? Então, todo extremo relativo é um ponto crítico, não vale a recíproca, ou seja, nem todo ponto crítico é um extremo relativo. Mas como é que eu vou achar então os extremos relativos? Eu calculo os pontos críticos, como? Calculo a derivada da função e verifico onde a derivada é zero e onde a derivada não existe. E isso vai me dar os pontos críticos. Tá, mas achei os pontos críticos. Como que eu vou determinar se ele é um extremo relativo ou não? E se eu determinar, como que eu vou saber se ele é um máximo ou mínimo relativo? Para responder isso, a gente vai ver dois teoremas. E o primeiro eu vou colocar para vocês aqui agora.